Boa noite, galera. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos aí. Quem fala é o professor Nilberto Almeida. Vamos falar um pouco mais sobre eletrodinâmica, física 3, tá? Nós já vimos os conceitos iniciais na aula, vimos a parte de resistores e agora vamos ver, então, o circuito. Vamos estudar um pouco sobre geradores, né? Bom, geradores são dispositivos que transformam algum tipo de reação em energia elétrica. Um exemplo claro de gerador é a pilha, né? Tem uma reação química dentro da pilha e essa reação química acaba, né, produzindo a corrente elétrica, né? Então, os geradores são dispositivos que têm essa capacidade, eles sustentam uma DDP no circuito, tá bom? Então, nós temos o exemplo da pilha, bateria. Nós temos também os exemplos, né, das usinas hidrelétricas que transformam energia potencial gravitacional em energia elétrica. Temos os geradores nucleares, né, transformam energia nuclear em energia elétrica. Então, existe uma série de tipos de geradores. Bom, o gerador, geralmente, ele tem essa configuração aqui, tá? Vou botar nesse sentido aqui. Ele tem uma resistência interna e uma força eletromotriz. A DDP nos terminais de um gerador vai ser dada por E menos R vezes I, tá? Vamos adotar isso como verdade por enquanto. Não vamos falar da lei de Kirchhoff não, né? A lei das malhas, beleza? Se bem que isso daqui está aberto, então não precisaria nem falar sobre isso por enquanto. Basicamente, a DDP, aqui pode falar direto, né? A DDP vai ser a FEM menos a própria corrente, a própria DDP produzida ou consumida pelo gerador, né? Então, você tem aqui uma corrente vezes esse R, que é a resistência interna, vai dar uma DDP. Então, a força eletromotriz menos isso daqui vai gerar essa DDP, né, que vai ser fornecida, né, para o circuito, tá bom? Beleza? Se nós quisermos saber a corrente de curto-circuito, é só fazer o U ser igual a zero. Se o U for igual a zero, então você tem que a DDP vale zero, como se fosse aqui, né, a corrente viesse, passasse direto. Vai dar E menos R vezes a corrente de curto-circuito. Então, ICC vai ser E sobre R. Beleza? Importante também saber sobre o gráfico. Como é que funciona o gráfico disso aqui. Tá? Então, você tem a DDP em volts, a intensidade em amperes. Então, aqui você tem a FEM e aqui a intensidade de curto-circuito. Então, no caso seria esse daqui, nesse lado de cá, né? Vamos tomar θ aqui. Então, a tangente do ângulo θ vai dar aproximadamente E sobre ICC, que é E sobre E sobre R. Então, a tangente do ângulo, vou pegar o ângulo θ aqui, θ1, θ2. A tangente do ângulo vai dar aproximadamente a resistência interna do gerador. Beleza, galera? Dando prosseguimento. Primeira lei de Poilet, circuito, gerador, resistor. Aí sim, aqui sim falar da segunda lei de Kirchhoff para demonstrar, seria uma maneira. Então você tem agora no circuito, então você tem um gerador e nesse mesmo circuito você tem um resistor. Como é que você acha a corrente que passa nisso aqui? Vamos adotar que aqui seja a mesma DDP.
U igual a E menos RI. E aqui a mesma coisa, U igual a Rzão vezes I. Igualando, você tem que RI igual a E menos Rzinho I. Botando I em evidência. É sobre a soma das resistências. Beleza? Essa daqui é chamada de primeira lei de Poilet. Nós vimos também o circuito gerador, resistor, receptor. Só que nós não vamos ver aqui, tá? Porque senão não vai dar para fazer as questões. Beleza? Outra coisa, isso aqui eu não tinha comentado, eu vou comentar aqui com vocês, é a associação de geradores. Então, você pode ter uma sequência de geradores associados. Pode ter uma sequência de geradores associados aqui. Aqui em série. O que você tem que saber quando associa em série? Muito simples. É 1, é 2, é 3, é N. Resistência interna 1, resistência interna 2, resistência interna 3, resistência interna N. Primeiro, que o E equivalente vai ser igual a soma quando tiver em série, tá? Todos eles com a mesma FEM, tá, pessoal? Para não dar problema. Mais pontinho, 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 mais N. E o R equivalente vai ser a soma dos R's. Isso quando for em série. Agora, se você for associar, rapidinho, para não ficar muito abstrato, como se eu estivesse associando um exemplo aqui, pilhas no rádio ou numa lanterna, quando você vai associar pilhas de 1,5 volts, por exemplo. Então, é positivo com negativo, você vai associando, você botar 4 pilhas de 1,5, você vai ter 6 volts. E as resistências internas vão ser somadas também. Tá bom? Agora, em paralelo, quando você tem associação de resistores em paralelo, acontece uma coisa aqui interessante. Estou associando em paralelo, né? Então, R1, R2, Rn. E1, E2, N. É que o E equivalente vai ser igual a todos os Ezinhos. Tá? E a resistência equivalente vai ser a resistência R, vamos supor todas iguais, dividido por N. Beleza, galera? Bom, com esse resuminho que a gente fez aqui, dá pra gente fazer algumas questões, tá? Então, vamos pegar aqui algumas questões pra gente poder fazer. Então, por exemplo, vamos lá. Determinar a força eletromotriz, a resistência interna e a intensidade da corrente de curto-circuito para os geradores cujas curvas características estão indicadas abaixo. Então, olha só na letra A. Força eletromotriz, ele pede a FEM, já está aqui na cara, né? Bem facinho, 12 volts. Resistência interna, vamos calcular. E corrente de curto-circuito, que é o que está passando aqui,
que é 3 amperes. Sua resistência interna é aproximadamente a tangente do ângulo. Então, a resistência vai dar 12/3, que é 4 ohms. Beleza, galera? Bom, agora, essa letra B aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque não está passando lá. Mas a gente sabe que a equação do gerador é U igual a E menos RI. Então, olha só. A partir daqui a gente monta o sisteminha. Então, a DDP aqui é 30 igual a E menos R vezes I. O I aqui vale 2. É só olhar para o gráfico. E a outra é que 10 igual a E menos R vezes I, que é 4. Tá vendo? Intensidade 4, DDP 10. Resolvendo um sisteminha, você mata isso daqui. Multiplica, por exemplo, aqui por menos 2. Né? Então, você tem aqui, ao resolver esse sistema, menos 60, menos 2E, todo mundo multiplicado por menos 2, mais 4R. Embaixo, 10 igual a E menos 4R. Somando as equações, menos 50 igual a menos E, e que vai dar 0. Então, E igual a 50. 50 volts. Achamos o E. Se a gente acha o E, a gente acha o R. Então, quem é o R? 30 igual a 50 menos 2R. Então, menos 20 igual a menos 2R. R igual a 10 ohms. E, finalmente, a gente acha, então, a intensidade de curto-circuito. Quem é a intensidade de curto-circuito? É a FEM dividido por R, que é 10, que vai dar 5 amperes. Beleza, galera? Questões tranquilinhas, é bom refazer depois. Bom, vamos pegar uma outra questão aqui com um nível um pouquinho melhor. Questão 2. As questões são gradativas, tá? Coloquei da fácil para um nível um pouquinho mais difícil. Considere o circuito. Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador AB e a DDP entre os pontos C e D. Então, está aqui o circuito. A corrente vai passar aqui, ó, não é um gerador ideal. Aqui ela abre em duas, volta e segue. Abre em duas, volta e segue. Bom, para achar a corrente que passa aqui, nós vamos fazer o seguinte. Primeira lei de Poilet é sobre a soma das resistências. Só que eu preciso dessa resistência aqui, né? O R equivalente. Então, vou fazer o seguinte. Observe que aqui está em paralelo. A resistência aqui pequenininha equivalente é o produto sobre a soma. Dividindo aqui por 16 dá 2. 16 por 2, 8. 8 ohms. Então, isso aqui equivale a uma resistência de 8 ohms. Então, a resistência que eu quero, o Rzão que eu quero é 6 mais 8. Ou seja, 14 ohms. Daí, vem comigo. Quem vai ser a intensidade de corrente que vai passar nisso daí? Vai ser a FEM, que é 45, dividido, aqui é a primeira lei de Poilet, dividido pela resistência interna, que é 1, mais o Rzão. Quanto que é o Rzão? 6 mais 8, 14. 45 dividido por 15, 3 amperes. Beleza? Então, a letra A está resolvida. Vamos para a letra B. A DDP nos pontos C e D. A DDP, que é a diferença de potencial entre os pontos C e D. Ora, é só saber qual é a corrente que está passando aqui. Tem várias maneiras de fazer isso aqui. A corrente vem, chega aqui, abre em duas. Como as resistências são iguais, eu posso dizer que ela vai ser repartida em duas igualmente. Se é 3 amperes, então você vai ter 1,5 para cá, ela vem com 3. Aqui ela abre com 1,5, já que são iguais, né? E aqui ela abre com 1,5. Então, U igual a RI. Então, U igual a 16 vezes 1,5. Uma metade, 24 volts. Essa é a DDP entre os pontos C e D.
DDP entre C e D vai dar 24 volts. Beleza, galera? Vamos ver mais uma questãozinha aqui, para a gente poder evoluir. No circuito da figura, a intensidade da corrente elétrica I1 é igual a 2 amperes. Determine I e a força eletromotriz é do gerador. Tá, então vamos matar isso aqui. Bom, se vem 2 aqui, eu vou achar a DDP aqui. Como está em paralelo com esse, observe que está em paralelo. A DDP é a mesma, eu acho I2. Achando I2, eu acho I. Achando I, coloco aqui, né, o igual a E menos RI, eu acho, então, a força eletromotriz. E mato a questão, beleza? Então, é importante, assim, você ter uma estratégia para resolver o exercício. Você tem que ver rapidamente o que a questão te oferece e qual o passo a passo que você tem que fazer para poder resolver esse tipo de questão. Então, por exemplo, eu preciso da DDP nesse terminal aqui, né? Eu vou chamar aqui de A, de B, aqui de C, de D, aqui de E e de F. Então, a DDP AB. O AB vai ser o quê? Vai ser R vezes I. Então, 8 vezes 2, 16 volts. E isso tem que ser igual a DDP CD. Então, 16 igual a 4 vezes I2. Então, quem vai ser I2? 16 por 4, que é 4 amperes. Como? O I total aqui abre em 2, né? Então, quem vai ser o I? Que ele pergunta na questão, vai ser I1 mais I2. O I2 eu já matei, vale 4. Então, quem vai ser o I? Que ele pede na questão. O I vai ser I1 mais I2, ou seja, 2 mais 4, que vai dar 6 amperes. Também já foi. E, por fim, nós vamos calcular, então, a força eletromotriz. U igual a E menos RI. A DDP é a mesma, né? A DDP aqui vai ser a mesma, está em paralelo. Então, qual vai ser a DDP? A DDP que nós achamos foi 16. Então, 16 igual a E menos a resistência interna que é 2, vezes I. Como aqui abre e depois se junta novamente, ó, ela vem aqui, abre em 2 e se junta novamente, vezes I. Mas quanto vale o I? O I vale 6. Então, 16 igual a E menos 6 vezes 2, 12. Então, o E vale 16 mais 12. Nossa força eletromotriz vale 28 volts. Beleza, galera? Espero ter ajudado, né? E vamos para a nossa última questão. Para o circuito esquematizado, determine a intensidade da corrente através do gerador, de cada gerador. A intensidade da corrente através dos resistores 6 e 8. Bom, essa questão aqui, olha o circuito que ele apresenta. A corrente passa por aqui, abre em 2, passa pelos geradores que estão associados em paralelo. Quando chega aqui, quando a corrente chega aqui, parece que ela abre em 2, mas cuidado, isso é uma pegadinha. Botei essa questão aqui, que essa questão tem uma pegadinha. Quando chega aqui, a corrente não abre em 2. Como aqui não tem resistência, gravem isso, a corrente vai passar por onde tiver a menor resistência, tá? Então, como aqui é nula, ela vai passar toda por aqui. Qual vai ser a corrente que vai passar aqui? 0. Quando chega aqui, ela abre em 2. Aí sim, aqui tem I1 e 2. Aí, quando chega aqui de novo nesse nó, ela volta a ser I, tá? Então, vai chegar 2 correntes aqui. E aqui volta a ser I. I2 e 1. E vai passar aqui, ela abre de novo e se junta aqui, tá bom? Bom, intensidade através de cada gerador. Entendendo esse circuito, a primeira coisa é achar o gerador equivalente lá em cima. Então, aqui, só para a galera, para não ter que ficar escrevendo muito, o gerador equivalente é o seguinte: a FEM é a mesma,
E a resistência interna eu divido pela quantidade de resistências aqui. Então, é 3 dividido por 2, é 1,5 ohms. Pronto. 1,5 com 1,5 passa pelo gerador, chega aqui, não passa pelo 8 e aqui está em paralelo. Vamos achar a resistência equivalente aqui. Então, a resistência equivalente nesse pedacinho é o produto sobre a soma. Então, 18 sobre 9, que vai dar 2 ohms. Daí, estou fazendo o item A. Então, daí, como é que eu vou achar a corrente que passa no gerador? Eu vou achar a corrente total. I vai ser E sobre a soma das resistências. Primeira lei de Poilet. O E vai ser 20 sobre a resistência interna, que é 1,5, mais, olha lá, 1,5, aqui, ó, lá em cima, 1,5, passa por aqui e desce. Aqui a resistência vai ser 2. E lá em cima, 1,5. Na verdade, o Rzão seria 3,5, né? Então, fica 20 sobre 5. Então, a intensidade total, o I total vai dar 4 amperes. Tá? O I total. Ele pediu em cada gerador, letra A, em cada gerador. Como aqui ela chega no 1,5 com 4 amperes, quando chega aqui, ela vai abrir em 2 iguais. Então, em cada gerador, ela vai ter um I de 2 amperes. Bom, na letra B, a intensidade das correntes através de resistores 6 e 8. O de 8 já falei, a intensidade no de 8 amp vai ser 0. Agora, no de 6, a gente vai ter que calcular. A gente sabe que a corrente é 4 e 1 mais I2 igual a 4. E a gente sabe que a DDP aqui é a mesma. Então, 6 e 2 é igual a 3 e 1. Então, a gente sabe aqui, dividindo por 2, que 2 e 2 é igual a I1. Então, no lugar de I1, eu boto 2 e 2. Então, fazendo a conta, vai ficar 2 e 2 mais I2 igual a 4. 3 e 2 igual a 4. E 2 igual a 4 terços de ampere, ou 1,33333 ampere, uma dízima periódica simples. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Então, vimos aí circuito gerador-resistor e associação de geradores, tá bom? Professor Niberti Almeida, espero ter ajudado. Colégio Escola Naval, UF, graduação, especialização e mestrado, Teologia FAECAD, formando em Engenharia de Produção UF-CEDERJ. Valeu, galera? Um abraço.